E aí, galera, beleza? Como vocês estão? Estamos começando a nossa conversa deste domingo. Domingo de manhã, vocês sabem, é um dia que a gente para e a gente analisa todo o mercado de renda variável, mercado americano, mercado brasileiro, petróleo e damos uma olhada também em criptomoedas no vídeo seguinte que vai ser colocado no ar daqui a pouco. Inclusive, para a parte criptos, eu vou ver se eu consigo colocar vídeos um pouco mais frequente, porque realmente o mercado de criptos está sendo mais rápido ultimamente e precisa de uma atualização mais imediata. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mundo no dia de hoje, nessa semana. Essa semana que passou foi uma semana curta no Brasil, devido ao feriado de carnaval, mas ao mesmo tempo foi uma semana cercada de fatos muito importantes. A gente teve payroll, a gente teve discurso do Trump a respeito do Summit de Cripto, a gente teve uma série de pontos que chamaram a atenção e que deixaram o mercado bastante mexido. Vamos dar uma olhada e ver como é que o mercado respondeu a tudo isso para que a gente consiga dessa forma ter uma boa ideia. Aqui, primeiro deixa eu colocar o Brent, que eu acho que o Brent ele é, como eu já mencionei num vídeo anterior meu, um dos gráficos mais importantes para nós acompanharmos. O Brent em si, ele é basicamente o preço do petróleo trabalhado na Inglaterra e no mundo de uma maneira geral, e ele reflete a possibilidade de, quando o Brent está barato, de nós reduzirmos a inflação do mundo, e ao mesmo tempo reflete um pouco de recessão. E quando o Brent está muito caro, muito elevado, isso significa uma economia muito acelerada e uma economia muito provavelmente inflacionada. Bom, então a gente vê o Brent nesse cenário que aqui está, querendo perder uma zona de suporte. Talvez o principal objetivo que Donald Trump tenha em terminar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia o mais rápido possível é que ele sabe que no momento em que isso acontecer, no momento em que for decretado algum tipo de armistício entre esses dois países, imediatamente, nós teremos uma redução do preço do petróleo e uma redução de grande parte das matérias-primas a nível mundial, porque a Rússia é uma gigantesca fornecedora de matérias-primas para o mundo, e o mundo sem essas matérias-primas fica mais caro, e automaticamente mais inflação. Então a forma mais rápida do Trump conseguir reduzir a inflação nos Estados Unidos é realmente colocando um ponto final nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que é o que ele está tentando fazer. Isso produziria, sim, a possibilidade de recuo do preço do petróleo. Isso para nós seria bom, obviamente. O Brasil também é muito impactado com o preço do petróleo, a inflação do Brasil. E isso poderia puxar o preço do petróleo para a região que ficaria entre 46 e 50 dólares, que seria o ponto perfeito para nós, réis mortais e humanos na face da Terra, em termos de custo de petróleo. E nós conseguiríamos, então, ter uma redução da inflação a nível de mundo. Então isso é uma coisa importante para o Brasil se acontecer. Se acontecer. E para o mundo também. Porque aí com isto, os Estados Unidos conseguiriam fazer uma redução um pouquinho maior na taxa de juros deles. E isso automaticamente empurraria esse indicador que está aqui, que é o M2 global, a quantidade de dólares circulando no mundo, para cima, de uma maneira que poderia começar a sobrar dinheiro para investir ou colocar dinheiro em renda variável, seja em criptos, seja em ações, e com isso nós poderíamos ter algum tipo de movimentação mais expressiva. De fato, eu vou falar depois sobre isso quando eu estiver falando no cenário de criptos. Na minha interpretação, o que falta realmente para as criptos começarem a subir de maneira mais rápida e mais forte é uma paz entre a Rússia e a Ucrânia. Porque aí o mundo ia ficar bem menos estressante, bem menos preocupado com as incertezas e com a volatilidade. Enquanto isso, a gente vê Shao, que é ouro contra dólar, seguindo nessa gigantesca tendência de alta, topos e fundos ascendentes no gráfico semanal, indo com o objetivo de romper o topo histórico do ouro, o que é um topo, sem dúvida alguma, bastante importante. Então a gente observa aqui realmente a movimentação do Shao, formando topos e fundos ascendentes,
Essa semana que terminou, liquidou a semana como literalmente uma barra vermelha ignorada seguida de um inside bar. Então os amigos que me seguem sabem que a gente teve uma mínima mais baixa e não conseguimos renovar mínima, formando, portanto, um 1, 2, 3 de compra, o que automaticamente implica na formação de um fundo dentro do ouro. E a ruptura dessa máxima aqui abre novos espaços de alta para o ouro contra o dólar. Diferentemente do BTC, que vem caindo frente ao dólar, nós temos a apreciação do ouro enquanto reserva de valor mundial frente ao dólar, e a gente observa isso há um bom tempo, uma ótima tendência de alta aqui. Aqui no Brasil, a gente consegue operar ouro através de uma ferramenta chamada Gold 11. Então, o Gold 11, que é esta ferramenta que aqui está, vejam que vem também numa ótima tendência de alta, o Gold 11. O legal do Gold 11 é que em questão de 3 meses a gente pode mensurar aqui essa movimentação daqui até aqui, e é uma belíssima amplitude de alta que ela observou. Então a gente consegue notar aí o ouro realmente trabalhando tanto no mercado internacional quanto no mercado brasileiro em uma boa tendência de alta. E portanto o Gold 11, que é aqui, é uma alternativa para aqueles traders que trabalham no mercado brasileiro. Gold 11 opera em unidade de R$18, ou seja, com R$18 a pessoa já poderia estar trabalhando Gold 11. E esse é o gráfico semanal e aqui é o gráfico diário. Lembrando que esse não é um movimento usual do ouro. O ouro em si não costuma andar tão direcional. Tá? E quando a gente entra no gráfico do Gold 11, vejam que ele é bem mexido, ele é bem volátil. E isso permite para aqueles traders que gostam de operar mais bastante elegante de operar Gold 11. E algum dia, eventualmente, eu posso até mesmo falar um pouco mais sobre isso. Bom, voltando aqui para Estados Unidos da América, a gente vê o que ele opera literalmente dentro de uma... Esse aqui é o índice relacionado ao setor de tecnologia Estados Unidos da América. O que portanto, opera num cenário que é ainda uma tendência de alta, só que ele fez uma coisa que, do ponto de vista de price action, é uma reversão de tendência. Ele perdeu o último fundo validado. Então, quando a gente aproxima aqui um pouco, a gente procura qual que é o último fundo que havia sido validado pelo rompimento do topo anterior, a gente observa que o fundo era justamente este. E a gente perdeu esse fundo nessas 3 semanas de queda. Essas 3 semanas de queda que foram desagradáveis para o mercado americano. Isso muda a tendência, na tua opinião, Stormer? Cara, eu já vi o QQQ fazendo isso algumas vezes e sem que isso tenha produzido de fato uma mudança de tendência. Então, diferentemente do que é preconizado, de uma maneira bem genérica, eu te diria que não é uma situação que eu me preocuparia muito ou de sobremaneira. A gente viu isso acontecer, por exemplo, em outros cenários, como aqui. E como aqui. Apesar que este fundo e este fundo não eram fundos validados. Então esta é a primeira vez, de fato, nos últimos vários e vários anos, que a gente tem que perdendo um fundo validado, que é este fundo. Isto, da maneira como eu leio, implicaria que o mercado até pode fazer algum tipo de repique, mas que ele teria muita dificuldade de romper o topo aqui. E o movimento mais provável depois seria reproduzir um novo ciclo de queda, produzir no movimento uma correção, pelo menos uma correção ABC. Se for uma correção ABC, o cenário já fica um pouco mais complexo, um pouco mais difícil para pessoas que estejam a fim de tomar posições compradas. E sim, nós estamos olhando, digamos assim,
o mercado americano flertando com alguma correção mais intensa. E está precisando já fazer uma correção mais intensa. Já tem um bom tempo que ele não corrige. Mas nós ainda estamos longe de dizer que ele entrou numa tendência de baixa no semanal. No diário, no diário, que já perdeu o último fundo validado. Sim, perdeu. Este era o último fundo realmente que havia sido validado. Foi perdido. Então aqui no diário eu realmente esperaria por um repique, para depois a continuação de queda. E quando a gente fala de repiques, eu esperaria que o QQQ voltasse até as seguintes regiões. Aquilo que o Charles Down sempre dizia. O mercado, quando ele faz um repique, ele consegue repicar ou 1/3 do movimento prévio e cai, ou metade do movimento prévio e cai, ou 2/3 do movimento prévio e cai. Então é sempre 1/3, metade ou 2/3. E para quem gosta de Fibonacci, fica muito perto do que seria o Fibonacci. Retração de 38, retração de 50, retração de 618. Eu não uso Fibo, eu uso mais o conceito clássico do Charles Down. Então, para mim, esta região é possível venda. Esta área. Esta outra área, que é a região de metade da última perna de baixa, também é uma região que eu procuraria por vendas. Eu não venderia apenas a região de 1/3. Eu acho que aqui não é uma zona adequada para eu procurar por vendas em QQQ. Eu procurei vender aqui e procurei vender aqui, com um alvo lá embaixo, para capturar realmente um movimento mais amplo de recuo. Então, QQQ no gráfico diário muda para uma estrutura de baixa e no semanal também muda para uma estrutura de baixa. Quando a gente coloca o S&P 500 SPY, o SPY segue na mesma pegada. O SPY também perdeu o fundo prévio do seu gráfico diário, fundo que havia sido validado. Perdeu. Fez na sexta-feira um sinal de repique, e eu preciso que seja bem claro isso, tá? Sim, nós perdemos o último fundo no QQQ, perdemos o último fundo no SPY, mas isso não impede que o mercado, na verdade, isso indica que o mercado fará um movimento de alta na semana que vem. Eu espero uma alta para segunda, terça, quarta e provavelmente uma retomada das quedas lá pela quinta, a não ser que algo de novo surja no ar. Então aqui, nesta região de 597, eu sou realmente vendedor de S&P 500. Nesta área de 597, 598, eu vou procurar por 1, 2, 3 de compra, eu vou procurar por sinais de, 1, 2, 3 de venda, sinais que permitam operar na ponta vendido, ou pelo menos ligar lá com o pessoal da Liberta e pedir, cara, faz uma trava aqui para mim, me protege aqui, faz um hedge da minha posição, porque eu tô achando que a S&P vai dar uma corrigida um pouco maior. Notem que, do ponto de vista de ciclo, nós esperaríamos um ponto de inversão mais nítido para o mercado americano no dia 14 de março, que é sexta-feira da semana que vem. Dia 14 de março, então, eu espero que o mercado faça ou um fundo mais definitivo ou um topo mais definitivo por uma série de motivos. A gente tem uma gigantesca quantidade de puts vencendo dia 14 de março, no mercado americano. E nós temos também, no dia 14 de março, a metade do mês formando a possibilidade de um V15. Então, se eu tivesse que apontar um dia do mês para o mercado fazer fundo ou topo, no mês de março, seria no dia 14 de março deste mês, que está na sexta-feira da semana que vem. Muito bem. Dito isto, a gente consegue olhar aqui o SPY fazer essa movimentação. E vamos dar uma olhada nas principais ações americanas. Nvidia.
Bom, a NVIDIA já opera numa tendência de baixa do gráfico diário, nós já podemos ver isso de uma forma bastante nítida e bastante tranquila, sem muitos mistérios de fato, em que a gente percebe realmente a NVIDIA montando topos e fundos em queda. Desde o momento em que ela perdeu este fundo que havia sido validado, fez o repique, veio até 2/3, caiu. Fez o repique, veio até 2/3 da perna prévia, caiu. E agora eu esperaria que a NVIDIA fizesse um novo repique. E se ele seguir o mesmo caminho que ele fez nos últimos 2 repiques, ele voltaria pelo menos até 2/3. Voltaria até essa região que aqui encontra-se perto de 135,50. E daí ali poderia aparecer sinais de venda em que eu teria que estar atento para uma possível venda em NVIDIA. Não compra, venda. É verdade que alguns traders gostariam sim de já usar este ciclo de alta esperada para a NVIDIA para uma compra. Então alguns estão pensando, eu vou comprar aqui, Stormer, porque se eu boto meu stop aqui e largo meu alvo 2 vezes meu risco para cima, eu consigo botar um dinheiro no bolso. Consegue, mas já com outra tendência, né? Já é um trade mais agressivo, já é um trade mais perigoso, não é um trade tão confortável assim, não é um trade absolutamente a favor da tendência de alta, porque a tendência não é mais de alta no gráfico diário. Mesmo no gráfico semanal, ainda não é. No semanal ainda é uma tendência de alta, olha que interessante. No semanal ainda não perdemos o último fundo validado, porque o último fundo validado semanal era esse aqui, ó. Então isso muda um pouco as perspectivas. Se a gente tem o semanal em alta ainda, e a gente tem o diário numa tendência de baixa, perdendo um fundo prévio, formando um trap, esse trap ele pode ter sido apenas uma busca de liquidez de compra, em que no momento em que perde esse fundinho aqui, busca de liquidez de venda. No momento que perde esse fundinho aqui, aciona os stops todos comprados para daí poder empurrar a NVIDIA para cima mais forte. Então aqui é o swing trade que passa a me interessar de fato, olhando o aspecto geral do semanal. Tá, eu vou deixar aqui um alerta em NVIDIA, se ela romper eu vou ficar bem atento. Apple. Apple no gráfico, vamos olhar o gráfico semanal da Apple primeiro. O gráfico semanal da Apple primeiro trabalha numa boa tendência de alta. O gráfico semanal da Apple veio até o topo anterior que havia sido tocado aqui. Fez um belo fundo. Voltou a subir, mantendo uma estrutura de alta. Este aqui é o último fundo validado do semanal, que ainda segue sendo válido e, portanto, em alta ainda. Então, uma estrutura de alta do semanal. Ao mesmo tempo, a gente percebe aqui topos anteriores rompidos. Olha que bonito esse movimento na Apple. Realmente bastante bonito. Especialmente pelas duas sombras inferiores muito fortes, esta e esta. Quando a gente bota o diário, a gente consegue ver. Look at her. Look at her. A gente tem primeiro aqui uma linha intensa de baixa que foi rompida e que funcionou com o pullback 1 e 2 vezes. Segundo, a gente consegue desenhar uma linda linha de tendência de alta pegando esses dois fundos aqui. A gente teve um trap desenhado aqui. O que é um trap? O trap, pessoal, é quando o mercado tenta perder um fundo prévio, como aqui, ele tentou perder esse fundo, e rejeita no candle seguinte. Então isso aqui é um trap de compra. Existe também o trap de venda. O trap de venda é quando o mercado tenta romper um topo anterior, por exemplo, aqui ele tentou romper este topo, nesse candle, e ele perde a mínima no candle seguinte, acionando uma venda. Então a gente tem um trap desenhado aqui, e além de ter um trap desenhado aqui, a gente tem mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Ou seja, Apple não conseguiu renovar mínimas no gráfico diário, o que implicaria a formação de um 1, 2, 3, que é um fundo. E isso, então, do ponto de vista de swing trade, me permitiria tomadas de posição
neste ponto já, a qualquer momento, a qualquer preço, com um alvo realmente de 2 vezes meu risco para cima e meu stop ficando abaixo de 228,75. Gostei. Gostei mesmo. Apple está num ponto bastante agradável. Microsoft. Primeiro está olhando as ações mais de tecnologia, que não é o setor mais forte do mercado americano nesse momento, a gente sabe disso. Microsoft, quando tu olha o gráfico diário, tu pode dizer, cara, tá horroroso o gráfico diário, tá bem feio. Sim, mas vamos olhar o semanal primeiro. Opa! Olha o que o semanal está fazendo. O semanal está tocando esta zona, que era um topo anterior, depois virou suporte, fundo, fundo, fundo. Então a gente tem um ativo tocando uma zona de suporte. Alguns amigos mais pessimistas poderiam dizer, stop, mas não é um ombro, cabeça, ombro. Isso aqui é um ombro, cabeça, ombro. Isso aqui, ó, que tem um ombro, certo? Então isto é o ombro, cabeça, ombro. Porque as pessoas têm só um ombro, elas não têm 2 ou 3. Agora isso aqui não é um ombro, cabeça, ombro. Porque a gente tem 3 ombros desse lado. Não rola. Não é assim que funciona. Então não é. Agora, esta região aqui, para mim, então, recebe o nome de consolidação. Isso é uma base. E a dúvida que nos resta, e a grande dúvida de $1 bilhão é, a gente teve um padrão de rally base para um novo rally, ou nós teremos um rally base queda? Essa é a dúvida de $1 milhão. Tá? No meu entendimento, o que nós estamos fazendo agora, mais provavelmente, é um padrão de rally base rally. Só que antes de formar um padrão rally base rally, o que o mercado costuma fazer? Ele vem aqui e ele busca uma liquidez de venda aqui. Ele aciona os stops de todo mundo que está comprado daqui para cima. Todo varejo, então, é estopado quando ele perde essa mínima. E daí, no candle seguinte ou nas próximas semanas, o mercado fecha aqui em cima, tira os caras e empurra o mercado para cima, fazendo aquilo que o Icaro chamava de mola. Então, isso seria uma mola operacional em Microsoft. Para mim, é uma oportunidade e eu estou procurando por sinais de compra em Microsoft. Dentro de um gráfico diário, a gente pode olhar aqui, especificamente o gráfico diário da Microsoft. E a gente vê que a gente tem esta linha de baixa rolando. Já tivemos um padrão muito interessante de entrada aqui, que eu chamo de gap de compra, em que a gente abriu abaixo na mínima do dia anterior, rompeu essa mínima para cima. Fizemos um wave de propulsão. Esses dois candles de recuo voltam para o ponto de entrada original. Isso aqui, então, é o setup do mão de alface que eu descrevi lá com o pessoal da Trader Up. E para mim, agora, nós buscaríamos esta área que aqui encontra-se, 418, e posteriormente 447. E aí nós estamos falando realmente de uma variação percentual, no primeiro momento, de 6,33%, e no segundo momento, de 14%, até buscar o nosso alvo principal em Microsoft. Então eu estou olhando para esse cenário todo e pensando, cara, isso me interessa de sobremaneira, porque de fato nós estamos em cima de um suporte do semanal, e dentro desse suporte do semanal me parece ser um ponto em que eu tenho uma entrada com um stop curto, que seria abaixo dessa mínima aqui, abaixo de 379,50, e alvos bem mais longos que me interessam. Então aqui, o pessoal que está acompanhando a gente lá no Trader Up já está ligado com a Microsoft, basicamente porque isso aqui, no meu entendimento, é uma zona de suporte do gráfico semanal. Para os amigos que não conhecem a Trader Up, essa é a Trader Up. Trader Up é uma plataforma que tem basicamente 3 ótimos analistas, Thiago Bizzi, Marco Monteiro, Rafael Pinto, que fazem as análises dos diferentes mercados, falam sobre o mercado americano,
mercado de ações brasileiro, Day Trade Brasil, Índice Futuro Brasil, Dólar Brasil, Bitcoin Brasil, né? E eu entro na parte educacional. Então, de tarde, eu entro falando sobre táticas, técnicas e ideias de trading e ferramentas e sistemas operacionais. Temos praticamente treinamentos, lives o dia inteiro com diferentes instrutores, tá? Falando sobre mercado futuro. E tem também todos esses treinamentos exclusivos, tá? Da TraderUp. O Story de AZ, Dominando Day Trade, táticas de Day Trade comigo, análise gráfica com o Thiago Bizzi, setups matadores Day Trade do Thiago Bizzi, reabilitação de trades comigo, trader estrategista, o meu melhor treinamento, diga-se de passagem, no meu entendimento, dominando análise técnica com o Bizzi, para quem estiver querendo ter ferramentas maiores como olhar um gráfico, e ainda tem um e-book sobre controle de risco escrito por mim. Existe uma central de operações do trader que basicamente mostra todos os pontos de entrada e saída que os diferentes traders, que os diferentes analistas indicaram, tanto em Day Trade Brasil, criptomoedas, mercados americanos e toda a programação comigo. Então, se você quer ter realmente o máximo possível de contato com as minhas táticas, técnicas e ideias, eu estou lá na TraderUp. Vale a pena vocês darem uma olhada e entenderem um pouquinho como é que funciona a TraderUp em si. Tá? Depois eu coloco o link para vocês. Vamos voltar para cá e olhar aqui outros ativos que podem estar interessantes. Aqui a gente está usando a TradingView basicamente para olhar os diferentes mercados. Essa aqui é a Rocket Trader, tá? Que eu também gosto bastante como plataforma operacional para Brasil. Tá? E aqui, Profit e Bovespa fazendo esse cenário. Isso aqui é Ibovespa, pessoal. O Ibovespa até semana passada estava bem feio. Tinha feito 1, 2, 3 de venda, não estava numa estrutura de venda, o cenário era horroroso. Tinha uma linha de tendência de baixa que era esta. Só que aí o que acabou acontecendo? Não perdemos a mínima, não acionamos o sinal de venda do 1, 2, 3 e formamos este candlezinho bonitinho, que é um candle de reversão. O rompimento dessa máxima poderia ser o início de um pivô de alta no semanal. E aí o mundo se tornaria um pouquinho mais fácil para nós traders. Numa tendência de alta no diário, não chega a ser bem uma tendência de alta no diário. Ele até tinha virado uma estrutura de alta aqui, mas ele perdeu o último fundo validado nesse ponto, que seria bem desagradável. Então alguns traders estão cogitando que a gente venha ter um repique na semana que vem até esta região entre 127 e 128 mil, para depois fazer um novo ciclo de queda. O fato é que a economia brasileira não virou Suíça, a gente não se tornou ainda o melhor país do mundo, sem dúvida alguma, e nós seguimos ainda com um déficit fiscal violentíssimo, e nós temos o dólar, este sim, dentro de um gráfico semanal muito, muito bullish. O dólar está num ponto semanal muito bullish. Está muito comprador essa região aqui. Quando a gente coloca aqui as nossas médias móveis, a gente vê que a gente sentou em cima da média móvel de 80 semanas, estocástico lento sobrevendido, formamos 1, 2, 3 de compra, linha de tendência de alta que é muito simples de ser desenhada. E quando a gente tem o dólar em alta, isso costuma ser favorável para as BDRs. Então, quando a gente pensa nisso, ok, se o dólar está em alta, as BDRs ficam favorecidas. Vamos olhar uma Apple 34. Essa é a BDR da Apple. Ótimo movimento. A gente tem um vídeo que a gente fala o que é BDRs, vale a pena vocês darem uma olhada. Apple 34 está num ponto legal. A gente pega a própria Microsoft 34, que está com o estocástico lento super sobrevendido. Vejam todas as vezes que o estocástico chegou nesse nível, como acabou marcando belos fundos de Microsoft. Estamos neste ponto atual. Vamos pegar uma P2LT34 Palantir. Bela movimentação de suporte em cima de topo anterior. Topos e fundos ascendentes. Linha de tendência de alta.
O rompimento desta região aqui, que é a área de 175, 174,50, para mim oferece uma oportunidade interessante. Meu stop eu colocaria abaixo de 124. Essa seria a minha região de stop para Palantir. O próprio ativo da Palantir lá fora tá bonito, tecnicamente falando. Tá em cima do topo anterior rompido. Fez o mesmo desenho gráfico. Então eu posso botar um alerta aqui, um alarme aqui. Ficar atento. Algumas empresas lá fora me surpreenderam negativamente. NGVC, por exemplo. Fez um movimento que eu não esperava. Perdeu um fundo anterior, coisa que eu não esperava, de fato. Eu achava que estava mais forte do que de fato está. E acabou entregando e perdendo um fundo prévio. No meu entendimento, produzindo sim um candle maldoso que tem como objetivo tirar os players comprados e depois empurrar para cima. Então eu olho para o cenário da... Deixa eu botar aqui, NGVC. NGVC. Natural Grocers, que é setor de alimentação americano. Fez um rompimento, estava bonito para andar, afundou, perdeu o último fundo. Pergunta é se essa perda do último fundo validado, ela é o início de um longo movimento de recuo para voltar para essa região, ou se de fato foi apenas uma busca de liquidez de venda para empurrar mais o mercado para cima. Como não tem como saber, o que eu fiz? Eu estopei minhas NGVC, fechei elas, mas ao mesmo tempo eu defini que se romper essa região aqui de novo para cima, eu retomo posições. Se continuar caindo, estou fora. Se rompe 28, eu retomo posição, sem nenhum problema, sem nenhum estresse. A gente tem FTI. FTI, gráfico semanal da FTI, teve uma forte recuperação. Eu aproveitei essa recuperação para sair fora da FTI e foi um bom momento, porque de fato, quando ela perdeu o último fundo validado, ela fez o repique até 2/3, caiu, repique até 2/3, caiu e a FTI agora opera numa tendência de baixa. A gente tem, no gráfico semanal, a gente tem CLS, que é uma ação que eu gosto muito no mercado americano, mas que também está perdendo uma região de fundo anterior que idealmente não poderia ser perdida. O mercado americano, de uma maneira geral, está com... Eu não consigo explicar bem vocês isto, mas ele está me passando um sentimento de que vai dar uma derretida mais ampla, de que está iniciando um crashzinho. Eu não consigo dizer exatamente o que, mas a forma como essa correção aconteceu, a maneira como ela está lidando, está me cheirando uma possível correção mais ampla. Então eu estou tentando ficar um pouco mais líquido nesse momento nos diferentes ativos. Eu não estou procurando muito por sinais de compra, por impressionante que pareça, porque eu não estou achando esse movimento de correção muito saudável, não. Eu estou achando esse movimento de correção bastante perigoso. Então, se a Leste está fazendo esse movimento que aqui está. Lilly. Setor farmacêutico vem ganhando força e o dinheiro está saindo do setor de tecnologia e está indo para o setor farmacêutico. Então, temos que olhar para esse setor com um pouco mais de atenção. Tá? Eu acho que os ativos desse setor podem ser interessantes. A Lilly está nessa base. Se romper essa região aqui e formar um pullback, eu posso procurar por entradas. A gente tem a própria Merck. Nessa situação aqui, que não fez reversão ainda no semanal, mas este movimento de alta aqui pode ser o princípio de uma reversão mais ampla, porque ela se aproximou de uma zona de suporte, que a gente consegue ver aqui, um ótimo suporte. E com essa rotação de setores que eu entendo que está acontecendo, dinheiro saindo de tecnologia e entrando em farmacêutica, eu prestaria muita atenção nesse tipo de empresa, especialmente porque a gente consegue aqui olhar uma longa linha de tendência de alta, que é esta. E que a gente está tocando essa região aqui nesse momento. Só que eu não compraria agora, Merck. Eu esperaria por um pullback.
E dentro do conceito de pullback, uma comprinha que eu procuraria por sinais de compra perto de 84,50, 85 dólares. Ali seria um ponto que eu procuraria fazer entradas em Merck neste momento. A gente tem Coca-Cola, Coke. Nós estamos vendo que as empresas de value estão retomando valor. E é importante que a gente tenha isso em mente. Sim, o mercado está sendo para a recessão, as empresas de velho ganham valor. Então, Coca-Cola, Pepsi, Utilities, essas ficam mais rentáveis, tá? Mais interessantes. Observe como o setor financeiro perdeu valor nas últimas semanas. O próprio S&P perdeu o fundo prévio, mas o financeiro não perdeu o fundo prévio. Observe como esse setor aqui, que é o XLK, tá? O XLK de tecnologia, não foi legal. Não foi legal. Tá? E a gente tem, especialmente porque perdeu o fundo prévio, tecnologia. E a gente tem o XLV, que é Healthcare, rompendo o pivô de alta. Então, com isso a gente consegue ver que o dinheiro está saindo desses outros setores, está entrando nesse outro setor. A gente tem outros setores que vinham muito bem, como comunicação, e que esse segue forte ainda. Então, comunicação segue sendo um setor poderoso, sem muitos mistérios. A gente tem Consumer Staples, que é esse aqui em laranjinha agora, e veja o pivô de alta que o Consumer Staples está fazendo. O Consumer Staples é o setor que mais se beneficia quando o mercado entra em um período de recessão. Então, alguns sinais de possível recessão nos Estados Unidos estão aparecendo. Consumer Staples favorece imediatamente o cenário atual. Então, olhamos essas ações de Consumer Staple para Estados Unidos para as próximas semanas e até mesmo meses, talvez. Talvez. Algumas pessoas às vezes perguntam quais são as ações que trabalham com Consumer Staples no exterior. Bom, a gente tem Walmart, vamos colocar aqui. Então essa aqui é uma ação que está relacionada com Consumer Staples. Vou botar aqui tendência no gráfico semanal. E esse é o setor que eu estou mais olhando nesse momento, Consumer Staples. Walmart, que ainda não perdeu o fundo prévio. A gente tem Costco, e aqui tem a ideia da Costco, que é a CAL 74. Costco, próximo do suporte. A gente tem Procter Gamble, Consumer Staples. Olha como está mais forte que o resto do mercado. Coca-Cola, como mencionei. Forte também. A gente tem Philip Morris, cigarros. Olha a força de Philip Morris. Mercado estressado, as pessoas fumam mais, né? É um fato, né? A gente tem Colgate, Ciel, Colgate. Olha que bonita a movimentação. Então, de fato, esse é o setor que eu estou olhando com mais carinho nesse momento, né? Kraft Heinz é outro setor de Consumer Staples. Então, KHC, que está aparentemente formando um duplo fundo com o desejo de voltar para 37, né, com o objetivo de voltar para 37. Então, esses são ativos que compõem o setor de Consumer Staples que está mais forte que o resto do mercado. Eu gosto muito de trabalhar dessa maneira, eu gosto muito de realmente colocar nos meus conceitos qual é o setor mais forte, qual é o setor mais poderoso, qual é o setor que está andando mais. E nesse momento, tecnologia perdendo um pouco de poder e Consumer Staples ganhando e Healthcare também ganhando. Galera, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de dar o like. E também convido vocês a conhecerem a Liberta Investimentos, que é inclusive o escritório de investimentos que eu faço parte. Eu ajudo o pessoal lá na parte renda variável, né? Ações americanas, ações brasileiras. Então deem uma olhada no Liberta Investimentos, pode ser interessantíssimo. E não se esqueçam de conhecer também a TraderUp, especialmente para quem é trader. Tem melhor lugar do mundo para vocês estarem do que a TraderUp. Espero vocês lá, tudo de bom, se cuidem, até mais.